Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos compreender melhor os ensinamentos de Jesus, para que possamos alcançar a profundidade das suas parábolas, a profundidade dos seus ensinos, quando trazia toda aquela turba, aquela multidão que o buscava, ensinamentos que muitas vezes muitos não compreendiam. Outros, preparados, alcançavam, porque ali estavam, inclusive, buscando o sedento daquele que viria a trazer esses ensinamentos, mas outros iam se achegando em função dos fenômenos que aconteciam, como as curas, como o afastamento dos endemoniados. Então tudo isso foi chamando muita atenção e muitos o buscavam, mas nem todos estavam preparados para compreendê-lo, nem mesmo alguns dos seus discípulos. Por isso que de quando em quando volta as nossas mãos, volta a nossa lembrança e a necessidade de nos recordarmos dos sentimentos de Judas Iscariotes. Porque quantas vezes nós podemos, por falta de compreender verdadeiramente a mensagem de Jesus, nós agimos em desacordo com o que ele nos ensina. Então vamos mergulhar mais uma vez neste aprendizado. Desta vez do livro Vivendo com Jesus, de Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. No capítulo 21, ela nos traz reflexões angustiantes. Tudo lhe aconteceu rapidamente, como um raio que rasgasse a treva densa e sua força terrível fulminasse mesmo antes da tragédia que iria desencadear. No íntimo, ele sabia que algo de inconcebível iria acontecer e temia que fosse um instrumento deste horror. É como se o maligno lhe houvesse penetrado com as suas ardilosas redes de crueldade. Pensava sobre isso a princípio com medo, depois foi se adaptando à ideia e por fim, tresloucado, executou-a, vendeu o amigo. Mas em muitos momentos, nós sabemos que há um momento em que ele pergunta, serei eu? Então, isso demonstrava realmente a dualidade que ele estava vivendo, Aquilo que estava desenhando na sua mente doentia, e ao mesmo tempo o sentimento tão profundo que ele tinha por Jesus, mas que não chegou a ser suficiente para ele se blindar dessa tentação tão grande que ele trazia. Assim somos nós. Quantas vezes não conseguimos nos imunizar, quantas vezes não conseguimos a força necessária para não nos deixarmos arrastar por atitudes que acabam machucando, ferindo tanto aqueles que estão no nosso entorno. No entanto, muitas vezes nós nos deixamos então arrastar por aquelas nossas fraquezas, por aquelas nossas tendências e não temos a força suficiente. Por isso que Judas nos vem à mente quantas vezes, e quantos não são os livros, quantos não são os autores, que nos trazem essas reflexões para que consigamos entender a necessidade de nos blindarmos do mal. E assim foi se desenhando na mente dele a ideia, como acabamos de ler. Por fim, tresloucado, executou-a, vendeu o amigo. O ato insano foi muito rápido, irracional, criminoso. Bastou que ele dissesse durante a ceia, embora a infinita amargura na voz: o que fazes, faze-o depressa.
João nos relata, né, ali naquela última ceia, que Jesus aguardou tanto para estar junto dos seus, dando ali os últimos ensinamentos em presença física. E Jesus se volta para Judas e fala: o que fazes, faze-o depressa. Encontramos essa colocação de Jesus em João, no capítulo 13, no versículo 27. Então, mas continuando, e ele correu desvairado na direção dos sinedritas, quer dizer, aqueles que pertenciam ao sinédrio, né? Com os quais se houvera comprometido antes e vendeu. Não tinha dimensão do ato alucinado que praticara. Ele estava realmente, como a Amélia Rodrigues nos fala, tresloucado. Então ele não tinha dimensão do ato alucinado que praticara, mas assim mesmo o realizou, pois que estava fora de si, a consciência adormecida pelo anestésico da dúvida, da ingratidão. O que sucedeu logo depois foi inexplicável surpresa, acompanhada de dores amargas. A negociata infame previa que os acontecimentos deveriam suceder depois da Páscoa, mas ele, que era traidor, também foi traído pelos que o concitaram ao hediondo crime. Quem negocia com criminosos padece-lhes o caráter venal, a aspereza da indignidade. A psicosfera em Jerusalém, naquele momento, como sempre, era asfixiante, e aquela seria a noite mais longa entre todas as suas noites. Ele seguira com a triste comitiva, armada de varapaus e lâminas dos soldados, acompanhados pela ralé dos desocupados da Súcia infeliz, na direção do Getsemane, onde sabia que ele estava orando. No Jardim das Oliveiras, né? Ali no Getsemane, onde Jesus costumava encontrar-se fora dos muros e orava ali com os discípulos, e pelo horário, né, o Judas sabia exatamente ali a dinâmica, como se davam ali aqueles encontros, sabia que lá ele estaria, porque era para ele estar também. Então ele sabia onde Jesus estaria, né? E para lá ele vai com esse grupo que nós vimos, né? Que ele fala, uma triste comitiva armada de varapaus e lâminas dos soldados, acompanhados pela ralé dos desocupados da Súcia infeliz. Como pudera, continua Amélia, como pudera utilizar-se daquele momento para a detestável conduta? Não soube dizê-lo. A verdade é que, ao vê-lo tão angustiado, ao brilho dos archotes de labaredas vermelhas, não trepidou e beijou-o na face, conforme houvera combinado, a fim de informar quem era a vítima. Viu, então, ser aprisionado sem nenhuma resistência, fitá-lo com infinita compaixão e deixar-se conduzir à presença dos infames julgadores. Passava da meia-noite, mas a malta dos malfeitores e vagabundos, assim como dos demais que se encontravam a soldo do sinédrio, superlotava o pátio onde Pilatos mandou despí-lo, chibatá-lo, numa tentativa de salvá-lo da sanha perversa dos seus, sem que ele se queixasse, enquanto todos, inclusive muitos que foram beneficiários do seu amor, apupavam-no. A ingratidão das criaturas humanas é proverbial, e a massa é um monstro que obedece ao comando do mais cruel. Então,
como nós temos que cuidar da nossa sanidade mental, da nossa coerência, da nossa lucidez, porque senão nos deixamos arrastar. Como está aqui, a ingratidão das criaturas humanas é proverbial. E a massa é um monstro que obedece ao comando do mais cruel. Então, quando uma ideia se propaga e você abraça aquela ideia sem discernimento, sem análise, você pode mergulhar nas atitudes daquele grupo, né, e se deixar hipnotizar por aquela ideia, por aquelas mentes que te alcançam, e deixar-se arrastar, né, e ter essas atitudes descabidas, incontroláveis, como aconteceu aqui com Judas, né, e com todos aqueles que aplaudiram ali depois a prisão de Jesus, e muitos que tinham sido beneficiados por ele. Então é a nossa ingratidão. Vamos de acordo com o vento. Se o vento vai para um lado, né, o vento muda para o outro, e a nossa firmeza de caráter, e as nossas convicções, e aquilo que nós acreditamos. Mas continuando, tremeu acovardado na escuridão de um lugar de onde podia havê-lo vencido, ele que era seu amigo. Então estava lá, escondido, né? Mas conseguia vê-lo. Foi então, milagre da consciência, que a culpa se lhe esculpiu na alma com o ferro em brasa do remorso. Aí ele cai em si. Nessas situações em que nós somos arrastados pela nossa fraqueza, sempre nossa fraqueza, porque nenhuma turba de malfeitores alcançaria a nossa casa mental se nós não tivéssemos a fraqueza, e ele tinha. Mas quando ele vê ali o amigo, vencido, entregue, vem o remorso muito grande, como um ferro em brasa. As lágrimas avolumaram-se nos olhos e escorreram como ácido queimando-lhe a face deformada pelo estupor que o tomou naquele momento. Correu na direção dos abutres que o traíram e tentou reparar o erro ignominioso, porque ele não esperava esse desfecho. Estava ali combinado que Jesus faria uma negociação, assim ele quis acreditar, né? Uma negociação com o Sinédrio. Quando ele viu ali as intenções e a execução de tudo que aconteceu, ele sentiu-se traído da mesma forma que ele traiu, né? Como vimos um pouco adiante, quem negocia com criminosos padece-lhes o caráter venal e a aspereza da indignidade, né? Então ele correu na direção dos abutres que o traíram e tentou reparar o erro ignominioso. A galhofa e a ironia dos vencedores de mentira foram a resposta que lhe deram. Tentou explicar-se, mas não havia ouvidos que o escutassem. Reconheceu o seu crime, mas isso era com ele, e não com os mesquinhos negociantes que o aliciaram. Desesperado, atirou-lhes as 30 moedas, as 30 malditas moedas de prata, que eram o preço da traição, e saiu enlouquecido, sem forças nem sequer para gritar a própria desdita. As sombras densas e o clima terrível, resultado das mentes infelizes reunidas para o grande desfecho, abafavam as emoções que o asfixiavam. O horror apresentava-se em forma de fantasma sobre a cidade infeliz dos profetas desprezados e assassinados, conforme ele o declarara oportunamente.
ele, Jesus, né? Não suportou o desconforto superlativo que o tomou todo, e a mesma força tiranizante que o desgovernava sussurrou-lhe a fuga pelo suicídio. Então, agora o que insuflavam na mente dele era a fuga pelo suicídio, que ele atendeu de imediato, atirando uma corda vigorosa sobre um galho forte de velha figueira e enforcou-se. Quando ele recebeu o chamado daquele estranho, era jovem, e todas as fibras do corpo, da alma, vibravam de especial emoção. Chamava-se Judas, que em hebraico significava agradecimento. Iscariote, também significando homem de Queriote, cidadezinha ao sul de Judá, e naquela ocasião era um idealista, um sonhador, quando ele foi convidado por Jesus, né? Um idealista, um sonhador. Possuidor de lúcida inteligência, foi recebido pelo grupo de pescadores e pessoas simples com carinho e júbilo, tendo sido destacado para ser responsável pela guarda dos seus escassos recursos monetários, seus reduzidos haveres. Ficou entusiasmado com o chamado e fascinado com aquele que o havia destacado com o convite. Quem convivesse com Jesus não tinha alternativa, amava-o para sempre, ou detestava-o, nunca ficando indiferente. Então, ou se amava ou se detestava, mas a indiferença não era possível. Ele deixou-se abrasar pelo seu verbo autossonante e doce ao mesmo tempo. A sua mensagem repassada de ternura era um refrigério para a ardência de seu temperamento inquieto e para as suas ambições, pois que anelava por conquistar o mundo, pelo poder, pelo destaque social. Então ele tinha esses sonhos, esses desejos, né, muito dilatados, essa necessidade de conquistar o mundo pelo poder, pelo destaque social. Tudo lhe parecia estar ao alcance, agora que se encontrava ao lado do taumaturgo que tinha poder até mesmo sobre as forças da natureza. Então, ele não soube compreender a Jesus. Ele deturpou aquilo que ele poderia ter percebido e trouxe uma leitura dentro dos seus desejos, que ali estaria junto dele aquele que o ajudaria nesse processo de ascendência, né? Porque teria vindo ali para levantar, né? Para levantar o povo caído, não compreendendo a missão universalista de Jesus, que não veio para um, nem tampouco para um povo, mas para todos. Viu limpar a morféia em corpos apodrecidos, que é a lepra, que se recompuseram de imediato e não ocultava o contentamento por tê-lo como amigo. Todos os fenômenos, imagináveis ou não, ele os vira acontecer, com a interferência daquele meigo rabi que o comovia profundamente. As multidões emocionadas seguiam-no docemente, como ovelhas submissas ao cajado do seu pastor. À medida que convivia com ele e os demais amigos, sua natureza experimentava alterações. Não entendia, por exemplo, porque ele preferia os miseráveis, os réprobos, e dialogava com todos, sentando-se à mesa com eles, que eram rejeitados por todos e por todos repudiados. Ele não entendia e se questionava como que ele preferia os miseráveis, os réprobos, né? Como que ele dialogava com pessoas sentado à mesa ali, com tantos que eram rejeitados. Ele não compreendia.
Então, conforme ele foi convivendo com Jesus, como nós vimos, né, e com os amigos, a sua natureza experimentava alterações. Certamente que ele explicava serem os enfermos aqueles que necessitavam de médico, sendo ele o médico dos desventurados, particularmente dos excluídos da sociedade pusilânime de sua época. Mas observava também que príncipes e militares de alto coturno o buscavam, porém sem receberem qualquer privilégio conforme suas posições requeriam. Ele era capaz de deixá-los esperando para atender um pária detestado, o que não lhe parecia justo nem coerente. Então, ele foi observando coisas que ele não compreendia ali na natureza de Jesus. A pouco e pouco, os conflitos iniciais converteram-se em insegurança. E dessa passou a agasalhar dúvidas e receios quanto à vitória da empresa em que se encontrava. Ele tinha um propósito estando junto a Jesus. E ele começou a duvidar do resultado, vendo ali a forma como Jesus agia. Amava Jesus, sim, a seu modo, mas nem sempre o compreendia. Os seus silêncios eram perturbadores e a sua indiferença pelos bens materiais, quase os desprezando, era difícil de entender-se. No banquete, por exemplo, na casa de Simão, não é de Simão Pedro, é de Simão o Zelote, né? Então, no banquete, por exemplo, na casa de Simão, outro detestado pela lepra que o vencia. Não, não tenho certeza se é o Zelote. Então vamos ler como está aqui no texto. No banquete, por exemplo, na casa de Simão, outro detestado pela lepra que o vencia, quando Maria derramou-lhe de surpresa o perfume especial e de alto preço, numa demonstração de afeto, ele não pôde silenciar e exclamou: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, quando Maria perfuma ali, balsamiza os pés de Jesus com os melhores aromas que ela trazia desde o tempo ali da sua mãe, né? Que tinha deixado para ela ali, que ela guardava com tanto carinho, aqueles perfumes finíssimos, e ela usava tudo aquilo para balsamizar os pés de Jesus. E Judas, quando vê aos olhos dele aquele esbanjo, ele diz: por que não vendeu esse perfume por 300 denários? Vejam o valor desse perfume, né? Porque ele vendeu Jesus por 30. Aqui ele estava falando 300. Imagine o valor desse perfume. Em verdade, não era por sentimento de amor aos pobres e sofredores que ele tomara essa atitude, mas por avareza, por despeito, porque já furtava os bens dos amigos. Então, aqui, né? Aqui não foi uma atitude pensando ou desejando que aquele dinheiro fosse melhor aproveitado para os infelizes. Não. Aqui era realmente um sentimento de avareza, né? Despeito, porque ele já vinha, como está sendo dito aqui, ele já vinha furtando, porque ele era o que guardava o dinheiro, mas ele já vinha furtando os bens dos amigos. Noutras vezes, irara-se com os companheiros que demonstravam desconfiança a respeito da sua fidelidade e do seu valor, mas lentamente tentou ajustar-se ao grupo e ser útil. Quando constatou, porém, que o mestre não iria oferecer a Israel a governança do mundo
esmagando o Império Romano, decepcionou-se e pensou que poderia precipitar os acontecimentos. Quem sabe, pensara, numa circunstância grave, ele não se desvelaria apelando para os seus simpatizantes que aguardavam somente a sua voz de comando? Ele tinha realmente a intenção de um outro desfecho, com Jesus tomando uma atitude positiva aos olhos dele. Ledo equívoco, infeliz conclusão, pois que o reino dele não era deste mundo, e ele se enganou terrivelmente, perdendo a oportunidade, aniquilando-se. Judas amava Jesus, porém se interessava mais pelos próprios projetos e não pela promessa de amor incondicional e da imortalidade. Infeliz, atirou-se no abismo da perdição, mediante a loucura do autocídio, esquecido ao amor não amado que, apesar de tudo, esquecido do amor não amado, que apesar de tudo não o olvidou. O amor não amado. Jesus era o amor, né? Jesus era o amor. O amor encarnado aqui entre nós, o amor não amado, porque na verdade não foi amado. Infeliz, atirou-se no abismo da perdição, mediante a loucura do autocídio, esquecido do amor não amado, que apesar de tudo não o olvidou, indo resgatá-lo nas regiões inferiores de sofrimentos inenarráveis. Antes de ressurgir, na madrugada do terceiro dia, após a sua crucificação e morte. Isto porque o amor não tem limites. Através de reencarnações pungentes, dolorosas, o homem de Queriote resgatou o delito tremendo e retornou ao Colégio Galileu, ele que era o mais inteligente, o único judeu, após sofrer o martírio como Joana d'Arc. Então, nós sabemos, né, que Judas ficou quite com a terra, quite com a sua consciência, conquistou uma condição resgatando todos os seus débitos e acalmou a sua dor tão grande, né, pelo ato cometido, que culminou como Joana d'Arc, né, que trouxe ali à região da França a condição de manter-se na sua integridade para que pudesse receber ali os grandes pensadores, os grandes homens, as ideias iluminadas por essas mentes, abrindo os horizontes da inteligência, da intelectualidade, para que pudessem estar preparados para a vinda do Consolador prometido através da terceira revelação, né? Através da doutrina dos Espíritos. Então, tudo ficou preparado nessas terras francesas para receber esses tempos do iluminismo. Tempos abençoados, né? Mas que, infelizmente, a intelectualidade, para alguns, ao invés de levar a Deus, como é o normal, o salutar, o natural, acaba afastando de Deus, né? E essa é a luta do ser humano, enquanto ele não compreender que há necessidade de juntar-se a fé e a razão. Por isso que a base da doutrina é a fé e a razão, porque a religião não pode contrariar a razão. Se ela contraria a razão, dizendo que tudo está nos desígnios de Deus e que não devemos nem pensar,
Isso não preenche os questionamentos daqueles que desenvolveram mais a intelectualidade e muitos acabam se afastando, né? Por isso que a doutrina ela tem como base a fé e a razão. Fé sim, porque há necessidade de ter fé para se alcançar profundamente esses ensinamentos, o brilho de todo esse ensinamento, de mãos dadas com a razão, porque não pode fugir da lógica, da coerência, do que é normal e natural. Benditos ensinamentos, para que consigamos nos aprofundar naquilo que Jesus nos trouxe e que ficou descrito pelos evangelizadores, os seus exemplos, as suas palavras, os seus ensinamentos, as suas dúlcidas consolações. Que fiquemos em paz, que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em bênçãos de harmonia, de paz e de segurança.